Olá pessoas, eu sou Gustavo Pinheiro e bem-vindos a mais um Caso Criminal. Muito obrigado pelo feedback do último caso criminal que foi sobre o Russ McCamey. Os likes foram incríveis, então se você curte esse tipo de vídeo, não esquece de clicar no joinha aí embaixo. E hoje iremos falar sobre o mistério de Tamanchud, que é verdadeiramente um mistério. Já já vocês entendem o porquê. Mas antes vamos dar umas palavrinhas do nosso patrocinador. A galera do World of Warships voltou aqui no canal pra gente falar sobre esse jogo sensacional. Pra você que não sabe, o World of Warships é um jogo de guerra naval gratuito pra PC que tá fazendo muito sucesso. São mais de 30 milhões de jogadores ao redor do mundo. Nesse jogo você controla barcos que já foram usados nas guerras mundiais. São mais de 300 barcos incríveis de mais de 10 nações diferentes, como os contra-torpedeiros, que são os mais ágeis e mais rápidos, encouraçados, que são mais resistentes para tomar mísseis dos inimigos, cruzadores, que são ótimos para fazer manobras e escapar dos torpedos inimigos, porta-aviões para você controlar vários aviões e soltar bombas em cima dos outros barcos, ou seja, fazer um ataque aéreo muito doido, e todos esses barcos são extremamente detalhados. Logo logo o jogo vai estar trazendo submarino, e olha esse trailer, que coisa linda. Eles vão ser os famosos caçadores invisíveis, ou seja, você vai poder atacar seus inimigos por debaixo da água, e vai ser uma adição que vai mudar completamente a mecânica de jogo. Então se você tá procurando um jogo de guerra bem frenético e no mar, esse é o jogo, véi. Além de tudo é um jogo bonitão, extremamente detalhado, os barcos se destroem inteiros, pegam fogo, solta fumaça, tem como fazer até uma cortina de fumaça pra você poder fazer ataques específicos sem o inimigo te ver. O clima do jogo também muda totalmente dependendo do que tá acontecendo na partida, e é multijogador, ou seja, um jogão completaço desse junto com seus amigos, não tem como ser chato. O link de download tá aqui na descrição, confira aí, e ao baixar adicione o cupom Ready for Battle 2020. Adicionando esse cupom você ganha 700 dobrões, 1 milhão de créditos do jogo, 7 dias de conta premium, o barco USS Charleston com camuflagem inspirada nos Estados Unidos, e o barco japonês Isuzu. Então muito obrigado World of Warships por patrocinar esse vídeo, e vamos falar sobre o caso Tamanchud. Na manhã desse dia, algumas pessoas andavam pela calçada e pela praia de Adelaide quando avistaram um homem deitado na areia. Isso chocou porque na noite anterior algumas pessoas viram aquele homem naquele exato mesmo local, na mesma posição do corpo, e na manhã seguinte ele ainda estava lá exatamente do mesmo jeito. Estranharam e chamaram a polícia. Chegando lá eles perceberam que na real o cara estava morto e levaram o corpo para poder fazer uma análise. O rapaz tinha em média 1,80 de altura, aparentava ter aproximadamente 40 anos de idade, 45 no máximo, e tinha uma estrutura grande e saudável. O rapaz estava vestindo uma camisa branca, uma gravata vermelha e azul, calça marrom, meias, sapato e um suéter junto com o casaco. Continuaram vasculhando tudo e no bolso dele tinha um bilhete de ônibus, um bilhete de trem, um pente, um pacote de chiclete, uma caixa de fósforo, cigarro e uma etiqueta estranha. O mistério começa a partir do momento que eles tentam identificar o cara e não conseguem. Ele não tinha identidade, carteira, nem nada que mostrasse quem que ele é. Nem mesmo as etiquetas da roupa dele indicam alguma coisa, porque ele tirou todas. A polícia então levou o corpo para autópsia para poder fazer a identificação, só que não conseguiram nada. Nada no corpo indicava quem ele seria, nem as digitais, a arcada dentária, nada. Isso começou a ficar tão estranho que na época o cara ficou mundialmente famoso justamente para poder ser identificado. A foto dele apareceu em diversos jornais e veículos de comunicação, a foto dele estava em todo lugar no mundo inteiro, mas nada, aparentemente ninguém no mundo tinha visto esse cara. Além disso, não conseguiram chegar em nenhuma conclusão de como ele morreu, já que no corpo dele não tinha nenhuma marca de agressão, nenhuma marca de violência, sangue, roupa rasgada que identificasse alguma briga, não tinha nada do tipo. Na investigação interna do corpo tentaram identificar a causa da morte, e curiosamente seus órgãos estavam muito inchados, com um tamanho duplicado até triplicado. Também tinha sangue no sistema digestivo, e suspeitaram que poderia ser algum tipo de veneno, mas não encontraram nenhum vestígio desse tal veneno. Por enquanto era tudo isso que eles sabiam sobre o caso, e ele foi congelado. Alguns funcionários da estação de trem de Adelaide, durante uma vistoria de rotina, acharam uma mala abandonada que tinha uma etiqueta arrancada. Essa etiqueta era a mesma que tinha sido encontrada lá no corpo do morto. Nessa mala foram encontrados alguns itens como navalha, tesouras, facas afiadas e algumas outras roupas como cueca, pijama e roupas sociais. Nessas roupas da mala, assim como as roupas que o cara estava vestindo quando morreu, não tinha nenhuma etiqueta em nenhum pedaço da roupa. Elas foram todas removidas. Mas algumas peças de roupa
roupa tinha uma escritora Tikani, que parecia ser uma assinatura, poderia ser o nome dele. A polícia começou a rastrear todo mundo no mundo que tinha esse nome e chegaram em algumas pessoas, só que elas não tinham relação nenhuma com o caso. Suspeitaram que ele escreveu esses nomes ali de propósito, pra talvez, sei lá, enganar alguém. E em um lugar escondido na mala foi encontrado um pedaço de papel escrito Tamanchud. Aquilo teria intrigado as autoridades, que começaram a vasculhar o que diabos é Tamanchud. Esse pedaço de papel teria sido arrancado de um livro de poesias e Tamanchud significaria algo como terminado, acabado. Beleza, descobriram mais algumas coisas, então as autoridades foram até a imprensa para poder divulgar essas novas informações. Poucos dias se passaram e um homem foi até a polícia para dizer que tinha um livro de poesias que ele achou no banco de trás do carro dele, que tinha um pedaço faltando na última página. E sim, esse livro pertencia ao morto. O cara disse que parou o carro lá na praia de Adelaide na mesma noite que o morto morreu. Ele saiu do carro, mas deixou a janela aberta. Quando ele voltou, esse livro tava lá no banco de trás do carro, então supostamente o cara teria jogado o livro lá dentro. Mas por quê? O livro foi entregue à polícia e eles começaram a analisar se tinha mais alguma coisa faltando, se tinha alguma informação ali, e encontraram isso daqui, umas anotações muito bizarras que estavam escondidas, e eles descobriram elas tacando luz ultravioleta. Esse caso já tem mais ou menos 70 anos e até hoje ninguém nunca decifrou esses códigos. Existem várias pessoas na internet tentando fazer uma investigação para ver se chega a algum lugar, e tudo resulta em algumas linhas de poema, só que nada oficial. Porém, dentro desse livro também foi encontrado um número de telefone que não constava nos registros da cidade. Rastrearam e descobriram que esse número pertencia a uma enfermeira que morava a 800 metros da praia de Adelaide. Essa mulher disse para as autoridades que deu o livro para um cara chamado Alfred alguns anos atrás, e a polícia comemorou porque, pô, finalmente ele sabe alguma coisa sobre o cara, finalmente sabe o nome do cara. Foram puxar os registros e descobriram que esse Alfred na verdade era outro cara, e ele ainda estava vivo e até tinha uma cópia do livro que tinha a coisa escrito lá Tamanchud, mas ele não era o cara morto. Os dois contaram que não tem nenhuma relação sobre esse caso, e a mulher disse que não sabe como que o número dela foi parar no livro. Outras pessoas foram entrevistadas, como uma recepcionista de um hotel que ficava na frente da estação de Adelaide, e ela disse que o homem havia se hospedado lá alguns dias antes de morrer. Depois que ele tinha ido embora, as faxineiras encontraram uma caixa preta médica e uma seringa no quarto dele, só que esses objetos já teriam sido destruídos, perdidos e tal, e os registros de hospedagem dele também. A polícia foi incapaz de concluir o caso naquele momento, porque a mulher, a enfermeira lá, que poderia ter alguma relação com o caso, quis manter tudo no sigilo, ou seja, eles não conseguiram avançar tanto na investigação, e sem saber mais pra onde ir, eles decidiram congelar o caso, que se encontra aberto até hoje. As fibras capilares do corpo ainda são preservadas, só que a maioria das pessoas daquela época que poderiam ser testemunhas e tal já morreram. Por algum motivo destruíram a mala marrom que foi encontrada lá no trem. Ela foi destruída em 1986, e logo após que eles encontraram o corpo, eles embalsamaram ele, ou seja, jogaram alguns produtos para poder preservar o máximo possível. Só que fizeram isso da maneira errada e o DNA do corpo começou a ser destruído. Ele foi enterrado logo após o caso ter sido dado como congelado, e apenas os policiais envolvidos no caso foram ao enterro. A placa no túmulo dele ficou escrito: "Aqui descansa o homem desconhecido que foi encontrado na praia de Somerton em 1º de abril de 1948. Só que existe uma tal mulher que disse que é filha da enfermeira, da mulher que tinha o número no livro, e em 2018 ela disse que a mãe dela era uma espiã e o pai dela é o cara morto. E aí, por algum motivo de família e tal, a mãe teve que matar o cara, e inclusive ela tem memórias da infância disso acontecendo, tem memórias do pai, tem memórias de depois o pai ter sumido. E aí, quando os policiais foram bater na porta da casa dela, ela mentiu dizendo que não tinha nenhuma relação com o caso. Isso não foi comprovado ainda porque o DNA tá muito corrompido, mas eles estão conseguindo extrair o DNA pelo fio de cabelo do cara e estão vendo se conseguem alguma parte do corpo que o DNA não tá totalmente destruído. Porém, aproximadamente 70 anos depois, o caso ainda é dado como congelado, ele ainda tá aberto, só que todas as provas, todas as pistas, muito provavelmente não existem mais, e esse caso muito provavelmente não vai ser encerrado. Bom, encerrado ele até pode ser, mas concluído, descobrir quem é o cara, o que ele fazia, por que ele morreu, eu acho que não. Que história, hein? Na minha opinião, esse cara era sim um espião, e eu acredito que ele era um espião muito bom, até porque 70 anos depois ninguém sabe nem o nome dele, ou seja, o cara fez o trabalho dele muito bem, e a causa da morte dele realmente eu não faço a mínima ideia. Eu vi algumas pessoas na internet falando que poderia ser um envenenamento por meio de flores, por meio de alguma coisa do tipo assim que se esconde mais facilmente e que não é tão comum, mas nenhum órgão oficial chegou numa conclusão. Então é isso, caso, comente aí a sua opinião, o que você acha sobre isso, quais são suas teorias. Não esqueça de deixar o like aí embaixo para eu trazer mais casos criminais e de conhecer o World of Warships, o jogo do nosso patrocinador, que é um jogaço, mano. Não esqueça de me seguir lá no Twitter e no Instagram, a conta essa aqui que tá aparecendo na tela. E é isso aí, um abraço e tchau!